Olá pessoal, meus cumprimentos a todos. Aqui professor Jonathan e dando continuidade aos nossos estudos sobre a linguagem de programação Python, vamos trabalhar aqui esta questão proposta. Vamos lá? Então a questão diz assim: identificar os números pares na lista abaixo utilizando mais de um método. Ok? Então vamos lá de novo. Identificar os números pares na lista abaixo utilizando mais de um método. Ok? E por boa prática, terceira vez, vamos lá. Identificar os números pares na lista abaixo utilizando mais de um método. Já percebeu que a boa prática é leia 3 vezes, no mínimo, a proposição para que então você consiga absorver tudo que está contido ali. Então, eu preciso pegar esta lista aqui, saber quais são os itens pares no processo e preciso fazer isto utilizando mais de uma solução ou mais de um método, ok? Aqui eu já tenho 3 soluções que quero com vocês analisar para de repente observar como vocês fariam, tá bom? Antes disto, eu sugiro que você faça um pause no vídeo, crie sua solução, analise, pense um pouco, tá bom? E então depois volte para perceber se você trilhou os mesmos caminhos que aqui estão apresentados, tá bom? Se tiver uma quarta solução, poste, então compartilhe para a gente fazer então essa expansão daquilo que estamos construindo conjuntamente, tá bom? Então o primeiro ponto que nós precisamos observar aqui é o seguinte: o que é um número par? O que é um número par? Então lá na base matemática, no fundamento matemático, um número par é um número cujo resto da divisão pelo algarismo 2 é igual a 0. Ok? Tá bom? Professor, eu tenho que saber disso? Bom, para fazer o seu programa, para construir o algoritmo, o script, você tem que saber consultar a base que definirá o critério de decidibilidade para o projeto que você estiver trabalhando. Aqui, quais são os dados de entrada? É um conjunto numérico e eu preciso aplicar um filtro sobre esse conjunto de dados para então ter uma resposta de interesse, ok? No mundo industrial, o conjunto de dados pode ser um conjunto de leitura de temperaturas. E aí, você precisará possivelmente acessar um conjunto de normas da ABNT, por exemplo, para saber quais são as temperaturas aceitáveis para um conjunto de dados, ok? Isso pode expandir-se em quaisquer aplicações do dia a dia, a taxa de dióxido de carbono no ambiente hospitalar, né? Índice de radiação, pontos de segurança e por aí vai, ok? Então, ponto importante aqui é você precisa sempre saber quais são os dados de entrada, qual é o critério de decidibilidade e o filtro que eu vou utilizar sobre esses dados, quais são as saídas de interesse, ok? Então, neste nosso caso aqui, estes são os nossos dados de entrada. Eu quero separar quais são os números pares e, para fazer isto, eu preciso sempre de um arranjo externo, um arranjo normativo, uma configuração externa que diga para mim, isto aqui é a definição de um número par, ok? Repito-me, no mundo real poderia ser um fator tolerante para a temperatura, né, para dióxido de carbono e por aí vai, ok? Vamos então analisar a primeira solução. Primeira solução, vamos dar um zoom de aproximação. Aqui. O que é que esta primeira linha faz? Exatamente, ela define este conjunto de algarismos numa lista e ficará atribuída no nosso código, trecho de programa, na variável números, ok? Então já podemos copiar aqui e executar a primeira, tá aqui, ó, certo? Se eu mandar executar, Shift Enter fez aqui o que nós queríamos que ele fizesse, ok? Segunda linha faz o quê? Define para a variável pares uma lista vazia. Muito bem. Então,
basicamente aqui, agora eu tenho duas caixas, uma caixa com conteúdo e uma caixa vazia. E o propósito já está claro na sua mente, que é colocar na caixa vazia apenas os produtos que satisfaçam uma condição de teste. Ok? Qual será a nossa condição de teste, então? Bom, são números pares. O que é um número par? É um número cujo resto da divisão, aqui, ó, como é que eu vejo que eu faço o resto da divisão em Python? Percentual, ok? Por quem? Por 2 é igual a 0, ok? Se necessário for, abra uma célula e execute só isto aqui para você perceber. Então, vamos fazer aqui, né? Vamos fazer juntinhos aqui, ó. 4, vamos colocar 5. 5 dividido por 2 é igual a quanto, pessoal? 5 dividido por 2 vale 2. O resto da divisão de 5 por 2 vale 1. Ok? Então, aqui, 5 dividido por 2. Por que foi que eu fiz isso aqui? Por que foi? Porque se eu não definir, ele trará a divisão completa, forçando até o número 0, float, ok? Então, isto aqui, ó, é o quociente, dividendo, divisor, quociente, mas eu quero trabalhar com o resto, que é este símbolo aqui para eu acessar, tá bom? Feita esta consideração, vamos retornar aqui, ó. Leitura do código. Primeira linha, já concluímos a leitura. Segunda linha, já concluímos. Terceira linha, o que é que está dito aqui, senhores? Para número em números. Quem é números? Bom, esta lista aqui, ó. Ok. Para cada elemento contido no conjunto números. Ok? Fica melhor falar assim? Para cada elemento contido neste conjunto aqui. Faça o quê? Faça isto aqui, ó. Certo? Então, o que é isto? Vamos lá. Se este elemento do conjunto números, certo? Se este elemento tem resto igual a 0, preste atenção. Então, ele é um número par, correto? Certo? Isto satisfaz a minha condição ou critério de decidibilidade. Se este número é par, então eu quero guardar este número, armazená-lo numa lista. Qual lista? Esta aqui, ó, lista pares. Entendeu? Ok? Então, vou repetir aqui, ó, calma. Para todo e qualquer número dentro do conjunto números, faça isto aqui. O que é isto? Teste se é par. Se este teste aqui for verdadeiro, então guarde dentro da lista pares, ok? Como é que eu guardo um valor numa lista? Como é? Utilizando o comando append. Então, eu coloco, acessando a lista, pares é o nome da lista, ponto append, ou seja, ele vai incluir no final da lista um elemento. Que elemento é este? Número. Todos os números? Não, só os números que satisfizerem esta condição aqui, ó. Por este motivo, você deve atentar para a indentação aqui, ó, indentação, tá bom? Ok? Então, isto aqui só será executado se esta condição do if for satisfeita, tá bom? Ok? Tranquilo até aí? E depois vamos fazer o quê? Exibir os números pares. Que, claro, você poderia simplesmente colocar um print, né, par, ou imprimir um por vez, não é? Então, para o par em pares, print par, ok? Vamos agora copiar todo o trecho aqui, colar, certo? E dar exibir, tá? Então, foram exibidos aqui, ó, individualmente, um por vez. Professor, bem aqui eu poderia ter feito só aqui, par, só aí, par. Por que não deu certo? Opa, não deu certo porque eu fiz errado. Agora eu quero pares, pares. Não é? Pronto. Ok, pode.
né? Eu fiz aqui para mostrar mais uma aplicação do for. Tá bem, pessoal? Bacana até aí. Vou deixar como estava aqui. Então, primeira solução. Converge com o que vocês tinham pensado, idealizado, executado, né? Tem um erro aqui, ó. Qual é o erro? Ah, não sei. Então vamos ler. Tá dito assim, ó. Olha, uma terminação inesperada enquanto está passando o laço, né? O while. Então tá aqui, ó. Print par. Cadê? Bem aqui, ó. Ok? Tá bom? Pronto. É isto. Vamos então analisar a solução 2. Vamos lá. Vamos recolher aqui esta solução 1 aqui. Vamos trabalhar a solução 2. Bom, o que tem de diferente entre a solução 1 e a solução 2? Já percebeu? Nesta linha aqui, tudo igual. Olhando para cá, tudo igual. Para N em list, tudo igual. O teste é igual, a adição é igual, print é igual. O que mudou? Exatamente isto aqui. Agora eu transformei aquele código aqui, ó, numa função ou no método que eu vou chamar aqui dentro desta passada de números aqui, ó, ou passagem de números. Então vamos aqui, ó, copiando a lista números. Aqui. Não precisa fazer um clique duplo, certo? Foi só um erro de digitação de clique aqui. Certo? Definindo números. Vamos definir agora esta função aqui, ó, ou este método. Tá bom? Ok? Pronto, está definido. E agora nós vamos pedir que ele execute. Qual é o nome da função ou método que nós definimos? Par. Está aqui, ó, par. Eu tenho que passar para esta função uma lista, que é um critério. Ou eu posso passar tudo isto aqui, deste jeito, ou deste modo, ou digitando aqui a variável que nós definimos para representar este conjunto de dados. Ok? Então, está aqui o mesmo resultado. Tá bom? Claro que nós já temos aqui duas soluções ou duas maneiras de pensar a solução para a mesma situação, problema. Tá bom? Ok? Então, sugestão para você que está aprendendo o processo. Comece modificando os nomes das variáveis. Só isto. Onde eu digitei números, coloque numbers, por exemplo. Onde eu digitei par, coloque números pares. Ok? Comece só fazendo isto e verificando os efeitos que ocorrem ao longo do seu processo. Tá bom? Depois, altere as indentações e verifique os efeitos. Dessa forma, você vai absorvendo os detalhes do código. Tá bom? Ok? Uma consideração aqui. Eu disse que par é igual a def par, abre e fecha parênteses, list. Ó. Eu já disse o tipo de dado que vai ser colocado aqui. Mas eu poderia ter definido só como x aqui, ó, como x e aqui como x. Ok? Então, ao fazer isso, o sistema também executa o processo normalmente. Contudo, uma boa prática é você já definir o tipo de entrada aqui, ó. Então, um x que é do tipo lista. Por quê? Porque lá na saída de um erro, por exemplo, ele pode já chamar este alerta para você. Ok? Tá bom? Então, solução 2 feita. Tá bom? Então, aqui. Vamos para a terceira solução agora. Vamos lá. Então, vamos aqui. Perceba que da solução 1 para a solução 2, aqui ó, da 1 para 2, praticamente nós saímos de um método puramente manual e trouxemos para um método aqui que está um pouco mais automatizado e eu posso utilizar aqui então a função. Ok? Vamos aqui para o método 3 ou solução 3. Vamos lá. O que tem de diferente aqui, pessoal? O que há de diferente nesta solução terceira? Então, estou aqui
não tem novidade, não é para nós. E agora aparecem aqui algumas novidades, tá bom? Então vamos aqui copiar para já fazer algumas explicações a partir da formatação que lhes é apresentada no ambiente de interação. Então, números definido como lista, e agora aparece o seguinte, ó, K igual lambda. Então, mudou a cor. Então, fique esperto que a mudança de cor é a sinalização do ambiente de interação de que esta palavra pertence ao ambiente, pertence ao código, ao interpretador, à biblioteca, e é uma palavra, portanto, reservada, ok? Então, quando ele mudar a cor, então ele está dizendo o seguinte, opa, esta palavra é conhecida para mim nas minhas funções basilares e ela significa uma função que você está acessando, ok? Então, esta função aqui diz assim para mim o seguinte, ó, lambda é uma função de indexação de um elemento a um conjunto e eu posso colocar um teste sobre este elemento e conjunto, tá bom? E é o que nós estamos fazendo aqui. Eu digo o seguinte, ó, lambda x, então acesse x, e aí, ó, a partir desse x acessado, aplique este teste aqui, ó. Se este teste for verdadeiro, guarde aqui, ó, em K, ok? Tá bom? Professor, até agora ele está fazendo o quê? Está fazendo nada, só definiu o que eu vou fazer. Lembra que anteriormente eu tinha uma condição se? Bem aqui, ó. Ok? Então, eu só peguei esta condição aqui, ó, se, e trouxe para antes dela, para a função lambda, ok? Podemos até utilizar aqui, ó, número, não é? Para ficar mais didático, não é, pessoal? Número, pronto, ok? Para, não tem para porque eu não coloquei o for, né? Então, lambda, número, vai pegar esse número, dividir por 2 e testar se o resto é igual a 0. Tá bom? Vamos continuar aqui então, ó. Sempre que eu for utilizar a função lambda, é interessante eu carregar um filtro. Por quê? Porque eu vou utilizar, então, a extrapolação daquele processo para aplicar naquilo que eu estiver projetando ou desenvolvendo no sistema. Ok? Números, ok. Aqui é exibir, né? Pronto. Eu tenho aqui. Eu vou explicar o detalhe, certo? Pronto, ok. Cadê aqui? Então aqui, ok, sem dúvidas. Aqui, substituir o nosso if, tá bom? E aqui o que ele está fazendo? Ele está guardando em pares o resultado de uma outra função, que é o filtro. Então, no filtro ele está aplicando sobre a função k todos estes elementos aqui, ó. Uma outra maneira de ver esta solução é aqui, ó. Tá bom? Filtro, olha só, eu tirei o k, estou utilizando a própria definição aqui, ó, né, da função. Ok? Números. Professor, é como se eu estivesse colocando um if dentro destes parênteses aqui, if, o resto da divisão de x maior de x por 2, não é? Igual a 0, e já estivesse aplicando o append aqui, aquele append que é apresentado aqui, exatamente. Não é? Exatamente. Okay? E aí, para extrair esses dados, nós fazemos o quê? Para cada elemento, você pode chamar de iésimo elemento em pares, né? Acesse o iésimo elemento em pares e então apresente o valor deste elemento, que é, para nós aqui, são a resposta dos números pares. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Dúvidas? Então, aqui, ó, vou deixar para vocês executarem 3 maneiras diferentes de realizar o mesmo a mesma solução para a mesma situação, problema que é esta aqui. Ok? Tá bom? Então, vamos repetir aqui a primeira, ó. A segunda,
Ok? E agora sim a terceira solução. Tá bom? Ok? Vamos aqui então, eu vou deixar para vocês uma proposição que é: qual seria a alteração necessária nesses códigos para que nós fizéssemos a solução de números pares, ímpares e primos? O que eu precisaria alterar nestes códigos, não é? Então fica com um pequeno exercício adicional para vocês. Como é que funciona muito no mundo corporativo, no mundo institucionalizado? O programador desenvolve um software, um aplicativo, e posteriormente o patrocinador daquele projeto, o stakeholder, ele chama o programador e diz: olha, eu quero que o código agora, além de fazer isto, faça também isto e mais isto aqui. Aí nasce a versão 2 do código. No código versão 1, ele só identifica os números pares. E agora, na versão 2, ele identifica números pares e números ímpares. Ponto. Ok? Passados aí alguns dias, o mesmo operador, o mesmo patrocinador pode dizer: agora eu quero que façamos o código versão 3. Quero que ele seja capaz de identificar números pares, números ímpares e números primos. E isto estende-se. Então você acabou de criar um nicho de mercado que pode produzir um código e na sequência você pode fornecer serviços de atualização ou upgrade do código. Ok? Entendeu a ideia geral do que nós temos hoje nos ambientes de desenvolvimento e programação de software? Praticamente a gente tem isto nesse sentido. Ok? Para finalizar, eu quero trabalhar com vocês isto aqui, ó. Cadê? Tá aqui. É possível fazer o processo acima utilizando classe? É possível? Lembre que no encontro anterior eu mostrei exercícios básicos de classes. Bom, vamos então fazer aqui rapidamente, já que você já está familiarizado com o ambiente. Vamos colocar assim, ó, class num ID, certo? Ok? Senhores, eu vou colocar aqui, ó, def m1, que será a nossa primeiro método lá em cima, m2 e m3, certo? Serão os nossos métodos, tá bom? Então, vocês já sabem que em todos eles eu preciso colocar self, não é? Self, então já vou colocar aqui, ó, certo? Bom, em todos os métodos que eu utilizei, você já sabe que eu vou subir o código, pegar os trechos que nós fizemos juntos anteriormente, na linha acima, copiar para cá, ok? Então, vamos fazer logo o primeiro aqui. Primeiro é este aqui, ó. Aqui, copiar e vamos colar aqui. Qual é a primeira alteração que eu preciso fazer? Bom, primeiro eu preciso transformar tudo isso aqui, ó, como um item que está hierarquicamente subordinado ou contido neste método. Então, ó, certo? Atenção, senhores, para o tab, nunca esqueçam disto, ok? Então, copiei o primeiro. Vamos copiar aqui o segundo. Copiar. Aqui. Selecionar tudo. Tab, ó, tudo está contido aqui. E vamos copiar o terceiro aqui. Cadê o terceiro? É este aqui. Selecionar tudo. Pode ser este aqui. Poderia ser só este. Pronto. Aqui, ó, selecionamos tudo. Pronto. Ok? Vamos um aqui de afastamento para ter uma visão geral, ó. Aqui a classe, certo? Classe num ID. Então, primeiro método, segundo método e o terceiro método. Ok? Agora nós vamos começar a fazer o ajuste dos métodos dentro da classe para que eles se comuniquem adequadamente, tá bom? Ou que eu possa acessá-los a partir de um objeto externo. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho uma definição que parece estar repetindo, se não é, ó, números aqui e números aqui,
Então, não teria como eu fazer uma única definição de números que valha para todos? Tem. Então, vamos aqui, ó. Eu vou, para deixar mais didático, eu vou só comentar aqui, certo, senhores? Pronto, aqui, ó. Tá bom? Então, agora, nós vamos precisar lançar mão de mais um adicional aqui de conhecimento. Vamos criar uma nova classe. Será def init. Ok? Ó, def init. Não precisa disso aqui agora. Pronto. Ok? Então, esta classe aqui define para nós uma condição inicial ou uma rotina inicial que será realizada sempre que eu atribuir esta classe a um objeto, tá bom? Então, qual é a rotina inicial que eu quero que ela seja executada? Esta aqui, ó. Toda vez que ele receber a atribuição para um objeto, ele já vai carregar isso aqui. Ou seja, ele já sabe que números é igual a esta lista para todos os próximos métodos que eu executar, tá bom? Aqui nós começamos a fazer algumas definições que são muito importantes dentro da linguagem de programação orientada a objeto, ok? Quaisquer delas. Então, aqui aparece uma variável que pertence somente a este local. Por esse motivo, ela é dita uma variável local. E aqui aparece uma variável que, embora também esteja contida num método, este método consegue varrer ou acessar todos os outros, por definição construtiva, por natureza construtiva. Então, aqui nós vamos criar uma variável que é dita como variável global, ok? Então, eu vou deletar isto aqui, ó. Deletar não, comentar. E como esta variável será global, eu direi self.números, tá bom? Então, toda vez que eu precisar acessar números agora, eu só preciso colocar na frente aqui, ó, self.números. O sistema já entende que eu quero. Quem é self.números? São self.números é esta variável aqui, acessada não somente em nível local, mas em nível global. Aqui está. Tá bom? Tá claro? Então, onde tinha aqui apenas números, eu utilizarei self.números, tá bom? Então, no primeiro aqui, ó, só aparece uma vez, encerrou. Aqui aparece self.números, só aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, self.números, ok? E aqui no final, onde tem números aqui, ó. Tá bom? Ao fazer isto, eu acabei de indexar a leitura de todos os métodos para aquela variável que está lá no topo, que é a nossa variável global, números. Tá bom? Podemos agora deletar isto aqui? Ainda não, não é? Vamos executar e depois a gente deleta o que for excesso. Muito bem, falta o que, senhores, para a gente fazer essa definição? Vamos atribuir aqui um vínculo, não é? Adicionar aqui, eu direi o seguinte: A é igual a que mesmo? Qual é o nome da nossa classe? Qual é o nome da nossa classe? Ó, numId. Aqui, ó. A é igual a num.id. Ok? Ele não fez a atribuição. Por quê? Bom, ele está dizendo o seguinte, que esse número não é conhecido ou não foi definido. Por quê? Porque aqui eu digitei o i com letra maiúscula. Logo, você lembra classicamente na programação que ele é chamado case sensitive. Ok? Então, precisamos ter cuidado. Letra maiúscula e minúscula. E agora o que eu quero fazer? Eu quero acessar um dos métodos. Portanto, eu posso colocar a ponto. Vamos ver se ele vai trazer. Tá aí, ó, M1. O que que tem A.M1? Tem isto aqui. Vamos ver. Pronto, tá aí, ó. A.M1, ele já traz isso aqui. A.M2, ele já é capaz de executar para nós? Já. E A.M3 já é capaz de executar? Já. Então, agora eu posso colocar assim, ó. Print. Olha só.
M1, A.M2, vírgula, ponto M3. Ok? Olha aí. Então, nós acabamos de converter aqueles dados lá anteriormente, esses métodos aqui, numa lista. Não é? Ok? Tá bom? Uma lista não, desculpe, falei. É que eu já estou pensando em alterar a lista aqui. Convertemos numa classe que podemos atribuir no processo. Ok? E o que eu estava pensando era fazer o seguinte. Professor, todas as vezes que eu executar este código aqui, ele vai carregar sempre esta mesma lista aqui? Não tem como alterar? Ou deixar alterável, editável? Tem. Como é que nós vamos fazer? Vamos lá então agora. Então, em lugar de passar um valor fixo, eu vou passar aqui na definição do código, aqui ó, lote, um lote de dados, ok? E aí eu direi que esse lote de dados é igual a isto aqui, ó. Você já vai entender por que eu quero fazer assim. Cadê? Pronto. Pronto. Ok? O que foi que eu fiz aí, professor? O que foi que o senhor fez aí? Bom, eu defini uma variável, lote, que vai receber dados lá na entrada do método init e vai copiar estes dados, copiar entre aspas, tá bom, pessoal? Para dentro da variável global números, ok? Por que foi que eu fiz assim, definindo ainda? Porque se eu não digitar aqui agora qual é o valor do lote ou qual é o lote, então ele já sabe o que vai carregar por default. O que ele vai carregar? Isto aqui, ó. Eu já deixei armazenado. Contudo, se eu não quiser que ele carregue aqueles valores, eu posso dar novos valores aqui, ó. Certo? Ok? Então, agora que eu já percebi que ele é capaz de executar a partir de uma entrada e, se eu não passar essa entrada, ele tem um número default para executar. Senhores, esta é uma dica de programação muito importante. Por quê? Porque ela servirá para nós como um teste de base do sistema. Se você não passar a informação, o sistema não funciona. Não, senhor. Nós construímos o sistema de tal forma que ele tem um autoteste. Ele consegue trabalhar sozinho, emitir uma resposta testando todos os itens de entrada. Tá bom? No futuro, eu vou ensinar a fazer uma outra configuração de autoteste remoto que você trabalha neste processo, ok? Por falar em autoteste remoto, alguns veículos automotores, por exemplo, os carros, eles têm esta condição. Eles têm um autoteste remoto que você acessa especificamente uma dada condição de pulsos do controle remoto, né? E ele faz autoteste com rotinas específicas de programação, ok? Tá bom, senhores? Então aqui, ó, nós fizemos estas alterações, fizemos a solução utilizando então aqui 3 possibilidades diferentes diretamente e depois integramos ainda numa classe, tá bom? Então pegue o código, repita, execute, melhore o que está posto aqui para que possamos conjuntamente avançar as próximas etapas. Ok? Bons estudos e, como eu sempre gosto de dizer, vamos lá, vamos produzir.